Amém. Ainda de pé, por gentileza, Gálatas capítulo 5. Versículos 1 a 15, perdão, falei 13. Versículos 1 a 15. Gálatas 5, versículos 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Oremos. Pai amado e bendito, eu te louvo e te agradeço por termos esse privilégio de nos reunirmos como igreja. Há tantos locais em que cristãos desejam se reunir, desejam cultuar ao Senhor, desejam cantar louvores em voz alta e não podem por conta de perseguição, e aqui nós somos livres para isso. E eu te agradeço, Senhor, por poder também expor a tua palavra, esse texto tão maravilhoso, tão rico, tão impactante, que tanto me abençoou, que venha também abençoar a vida do teu povo, que o meu irmão e a minha irmã possam ser impactados pela tua palavra, pelas verdades da tua palavra, pela liberdade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que saiamos aqui dessa noite renovados, fortalecidos, corrigidos no que for necessário, para vivermos de modo digno do teu santo evangelho. Por tudo te damos graças em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar. Liberdade. O que é liberdade para você? Uma palavra muito comum, muito mencionada, muito dita, mas que há entendimentos diversos acerca do que seria liberdade. No senso comum, na nossa cultura, quando se fala em liberdade, normalmente as pessoas pensam em liberdade como você ter autonomia, ter carta branca, ter condições de fazer tudo o que você quer, você ter o que você quiser, você alcançar todos os seus sonhos e desejos, você ter liberdade, ou ter dinheiro, ou ter poder, ou ter prestígio para poder realizar e ser livre para fazer tudo o que você quer. Mas será que é isso que é liberdade segundo as Escrituras? Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei interessante, e quando a Bíblia fala de liberdade, ela fala a semelhança de uma cerca colocada na beira de um abismo. Imagina um terreno, eu não sei vocês, mas quando criança, eu e minha família moramos numa casa, ali num bairro chamado Lins de Vasconcelos, ali próximo ao Meier, e essa casa tinha um quintal e tinha uma mureta, né? Uma mureta que tinha um quintal, várias árvores, e tinha uma mureta que o terreno ao lado era bem mais baixo, o terreno ao fundo era muito mais baixo, que era uma pirambeira, era bem alto. E aquela mureta nos protegia, especialmente a nós crianças, de cairmos e de ter o risco de sofrermos um acidente grave, porque a altura era considerável. A liberdade em Cristo e os mandamentos de Deus e a forma como Deus nos apresenta a liberdade
é semelhante a essa mureta lá do terreno que eu morei quando criança, da casa onde eu morei quando criança, ou de uma cerca que talvez você lembre, de uma casa, de algum lugar. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus nos instrui, nos concede limites, mas não para nos cercear, não para nos impedir de vivenciar coisas boas, mas para nos proteger da queda, para nos proteger do mal. E é sobre esse assunto de liberdade que eu queria falar nessa noite, tendo como pano de fundo tudo o que vimos até aqui nessa fantástica, maravilhosa epístola aos Gálatas. Eu recomendo a você que, se puder depois, se ainda não fez isso, ouça as mensagens anteriores. Temos todos os áudios das 10 mensagens anteriores, essa é a 11ª, disponíveis no nosso canal do YouTube. Você pode ouvir desde o capítulo 1 até o final do capítulo 4. E essa semana nós disponibilizamos mais 2 mensagens que não são sobre Gálatas, mas tem a ver com o tema. Uma em que falo sobre os 10 mandamentos, que eu dei o tema, preguei aqui na igreja sobre Êxodo 20, os 10 mandamentos, a beleza da lei e o caráter do rei, salvo engano o nome é esse. E uma outra que eu falo sobre a graça de Deus no Antigo Testamento, a partir do texto de Oséias, capítulo 11, um texto belíssimo. Você pode ir lá pegar a playlist, você que está no YouTube, depois você pode verificar aí. Mas essa carta aos Gálatas é uma carta que alguns falam que é a carta da liberdade cristã. Eu dei como tema para essa série o Evangelho da Liberdade e a liberdade do Evangelho. Porque aqui Paulo está de forma muito dura. É a carta em que o apóstolo Paulo é mais duro, irmãos, é mais incisivo. Ele não tem elogios aos Gálatas, que eram os cristãos de uma região da Galácia, eram várias igrejas. Ele não traz elogios, traz muitas críticas, ele é muito firme, porque eles estavam se desviando do Evangelho, estavam saindo da liberdade do Evangelho de Cristo Jesus e buscando Cristo mais alguma coisa. Colocando Cristo mais a obediência à lei do Antigo Testamento como sinal de salvação. Alguns falsos mestres se inseriram ali, chegaram ali na região da Galácia e estavam ensinando de forma resumida que para se tornar cristão você tinha que se tornar judeu primeiro. Você tinha que passar pela circuncisão, você tinha que guardar algumas leis dietéticas, tinha que guardar alguns dias, assim como os judeus faziam no Antigo Testamento. E como vimos aqui nas mensagens anteriores, Paulo mostra que o propósito da lei de Deus no Antigo Testamento era nos mostrar que nós precisamos de um Salvador. Deus concedeu aquela lei para mostrar a nós que necessitamos de salvação e nos apontar, nos levou como um aio, como um tutor até Cristo. E eles estavam achando, não, eu tenho que guardar toda a lei para merecer a salvação. E Paulo aqui, nesse primeiro versículo, ele faz como se fosse um resumo do que trataremos agora nos próximos 2 capítulos, que de certa forma é um resumo de toda a carta, como diz o autor Timothy Keller. Eu falei também numa das mensagens que a epístola aos Gálatas, a parte do meio ali, capítulos 3 e 4, são mais densos, são mais difíceis, são muito doutrinários. E eu comparei como se a gente estivesse entrando ali no Bosque da Freguesia. Imagina você entrando no Bosque da Freguesia, acredito que todos, se não a maioria, conheçam ali atrás do shopping, ali do Rio Shopping, na Gabinal. Imagina você entrando pelo Rio Shopping ali para sair lá na Estrada do Capão. Tem outro nome, mas a gente conhece como Estrada do Capão. E você... Oi? Tenente Coronel, que é onde você mora, né, Carlinhos? Você conhece bem. Ali na Tenente Coronel. E aí você adentra pelo Bosque da Freguesia, tem horas que as árvores vão se fechar mais, vão ficar mais escuras, vão ficar mais densas, você já caminhou ali, você faz bem, se você já fez isso, você sabe o que eu estou dizendo, tem hora que fica mais escuro, você passa por um período que você quase não vê luz, fica tudo mais fechado, e daqui a pouco se abre mais, daqui a pouco você chega no final do bosque, e está chegando ali na Tenente Coronel Muniz de Aragão, não é isso? A carta aos Gálatas, logo nessa parte do meio, passa por uma parte mais densa, mais difícil. Nós nos debruçamos sobre isso nas mensagens anteriores, mas agora aqui nos capítulos 5 e 6, Paulo, como faz em outras cartas, ele passa para questões mais práticas. Em muitas cartas, Paulo fala isso, começa com doutrina, como em Efésios, Colossenses, Romanos, dedica um tempo à doutrina, porque a doutrina é muito importante, irmãos. A doutrina mexe com a nossa mente, nos faz entender melhor quem somos em Cristo e que Cristo significa para nós, e a partir daí ele faz aplicação prática. Então agora estamos entrando na parte mais prática, de aplicações mais práticas da epístola de Paulo aos Gálatas. O que significa tudo o que vimos até aqui para o nosso dia a dia, para a nossa vida comum? E o versículo 1 que lemos, eu vou ler novamente agora, ele é essencial, irmãos, para entendermos tudo que vimos até aqui, tudo que veremos hoje e até o final dessa belíssima epístola de Paulo aos que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou,
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O apóstolo Paulo chega a ser redundante, irmãos, porque ele poderia colocar só assim, fomos libertos, vocês foram libertos, nós fomos libertos, então permaneçam firmes para não serem escravizados. Mas ele chega a ser redundante, ele fala, você foi liberto para a liberdade, por Cristo. Então, tudo que a gente viu até aqui pode ser resumido nesse versículo, que Paulo está falando assim, Cristo nos libertou para viver a verdadeira liberdade, a única liberdade verdadeira que existe nesse mundo, que é a liberdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos libertou, e foi Cristo que nos libertou para isso. E a gente tem que ficar firme, porque se você não observar, facilmente você acaba se tornando escravo novamente, de alguns aspectos que vamos ver mais à frente. Cristo nos libertou, irmãos. E é importante, eu tenho falado isso também, o pastor tem a sua função, o bispo tem a sua função, a liderança da igreja, os diáconos, todos têm a sua função, a igreja tem uma hierarquia, a igreja tem uma ordem. Paulo fala isso em 1 Coríntios, especialmente no capítulo 14, tudo na igreja deve ser feito com ordem e decência. Mas nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum diácono, nenhum missionário, nenhuma irmã de oração, ninguém pode te libertar, somente Cristo. Essa liberdade que Deus nos dá no Evangelho e que Ele nos liberta só pode chegar a nós por intermédio de Cristo. Somente Cristo pode nos libertar. Ninguém mais, nada mais pode nos libertar das amarras desse mundo. Nada pode nos libertar do poder do diabo, do poder da carne, do poder desse mundo, senão o próprio Cristo. Então, aqui a gente vê um resumo de tudo que falaremos aqui para frente. E ele alerta, permaneçam firmes. Parece uma linguagem militar firme, é igual quando um militar vai prestar continência, ele, nunca fui militar, então não vou me arriscar não, senão Paulo pode me corrigir aqui, mas ele fica em posição ali firme, então permaneça firme. Por quê? Porque facilmente, como se fosse água que você pega assim, escorre pelos seus dedos, a liberdade cristã, a liberdade do Evangelho escorre pelos nossos dedos, e quando nos vemos, muitas vezes estamos escravos de outras coisas, que se apresentam para nos escravizar. Mas que coisas são essas? Se fomos libertos por Cristo, se fomos alcançados pelo amor de Deus, se fomos transformados pelo Evangelho, o que poderá nos escravizar? E eu falarei de 3 aspectos aqui. O primeiro é o que Paulo fala diretamente, tem muito a ver com a situação dos Gálatas. Olha o que diz o verso 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. O que é isso aí? Isso aqui não tem muito a ver com o nosso contexto, mas a gente vai extrair princípios que têm muito a ver com o nosso contexto. A circuncisão foi operada já nos dias de Abraão e depois foi estabelecida nos dias da lei de Moisés. E é uma pequena cirurgia, tipo a cirurgia de fimose, que era feita nas crianças 8 dias recém-nascidas, judias, e era um sinal externo, um sinal literalmente na carne, da aliança de Deus para com o seu povo. E o que estava acontecendo aqui é que os Gálatas não eram judeus. E esses falsos mestres estavam falando, olha, para você se tornar cristão, você que não passou por esse processo quando era criancinha, mesmo sendo adulto, você precisa circuncidar. É como se o homem hoje fosse fazer uma cirurgia de fimose, mas não por um motivo de saúde ou nada assim, mas para validar a sua aliança com Deus. E Paulo fala assim, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Talvez você pense, mas qual o problema de fazer isso? Qual o problema? Se o cara já é de Cristo, já confia em Cristo, se ele tiver que fazer mais alguma coisa para agradar a Deus, não tem problema, mas Paulo é radical, ele fala, se você entender que você precisa do Evangelho mais alguma coisa, você precisa do Evangelho mais a circuncisão, você precisa do Evangelho mais algum outro elemento, Cristo não serve para nada para você. E a gente começa a ver que a coisa é muito séria, irmãos, que não dá para brincar com essas coisas. Que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, Cristo de nada lhe servirá, ele continua no versículo 3, de novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei de Moisés. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então, no momento que a gente tenta viver a vida cristã, pela fé em Cristo e mais alguma coisa, a gente, como vê aqui, cai da graça, a gente é separado de Cristo. E talvez você pense assim, mas hoje em dia ninguém fala em circuncisão na igreja brasileira. Eu nunca vi nenhum pastor falando, quem se converter na minha igreja vai ter que passar por um processo de circuncisão. O que isso tem a ver conosco? E aí, irmãos, eu concordo com alguns pastores, como o reverendo Augusto Nicodemos, que entendem que essa carta é muito preciosa para a igreja brasileira. Que é verdade, eu nunca ouvi, irmãos,
Nenhum pastor em nossos dias falar que, para ser membro da igreja dele, um bispo ou alguns que se chamam apóstolos, embora nós creamos que não existem mais apóstolos hoje, como existiam nos dias apóstolos. Foram aqueles ali e acabou. Existem missionários hoje, mas não com a autoridade apostólica que tinham Paulo, Pedro, João, Tiago. Mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Mas o que tem aos montes na igreja brasileira são práticas, são ritos, são coisas que as pessoas querem impor sobre o povo que vão além de Cristo. Esses dias eu ouvi uma mensagem, o pregador muito motivado, muito animado, mas ele falando de alguns elementos da sua igreja, e ele falando, não, eu ouvi uma mensagem tantas vezes, sei lá, a mensagem do início do ano, 5 vezes, porque eu entendi que eu tenho que me apegar àquilo ali, tenho que cumprir aquilo ali que o pastor falou. Ele era um pastor auxiliar de um pastor de uma denominação, e ele falava, eu tenho que me apegar àquilo ali que o pastor falou, porque se eu não me apegar a tudo que aquilo falou, eu não vou desfrutar de tudo que Cristo tem para mim nesse ano de 2021, e colocando algumas coisas. E talvez você já tenha participado ou tenha visto de tantas igrejas que têm campanhas. Olha, você quer ser abençoado, você quer ter paz com Deus, você quer ter alegria com Deus, participe da campanha de 7 semanas disso, de aquilo. Ou igrejas que falam, olha, a gente vai botar um elemento aqui, uma arca, uma tenda, alguma coisa, que você vai ter que passar por isso aqui para você receber o favor de Deus. E isso é acréscimo ao evangelho, isso você vê aos montes na igreja brasileira, como você vê na televisão. Tem um episódio que é até engraçado, irmãos. Como eu falo para vocês, eu estou fazendo um seminário teológico, né? Eu fiz o seminário da denominação, concluí em 2010, eu estou fazendo um segundo seminário, e seminarista é uma benção. Os alunos são muito engraçados, e um dia desses eles passaram um vídeo de um figura desses apóstolos aí que se dizem super apóstolos, que de apóstolo não tem nada, e botaram, ele estava no alto, num púlpito bem alto assim, e fizeram um boneco gigante que simbolizava Golias, mas um boneco de isopor. Aí ele dava um soco assim, já viu isso? Ele dava um soco assim, e o Golias gigante de isopor ia caindo, ainda botaram em câmera lenta, e quando caía no chão, um pegava a cabeça do Golias, jogava para o alto, e ele saía sapateando assim. A coisa é ridícula, irmão. Mas as pessoas veem essas coisas e se impressionam. Isso é ridículo. Se eu tivesse visto num filme de comédia, não tinha problema nenhum, irmãos. A gente ia rir um bocado, né? Não ia passar disso. Mas o problema é que o cara faz isso, diz que está fazendo isso em nome de Deus, e diz que se você for para a igreja dele, você vai ser o abençoado, mas que você tem que ir lá. Esse mesmo figura, se quiser saber o nome estou contando só um milagre, se quiser saber o santo, depois me procura no final que eu falo. Mas esse mesmo, uma vez eu assisti, eu fiquei tão indignado. Uma pessoa foi dar um testemunho na igreja dele e começou a falar, não, porque Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo, Deus fez... E a pessoa fala, mas foi quando você veio na igreja tal, né? Não, mas é que o que Cristo, a pessoa querendo exaltar Cristo e ele querendo exaltar ele, a igreja dele. Então, irmãos, na igreja brasileira não há apelo à circuncisão daqueles que se convertem. É verdade, eu nunca vi isso, pelo menos. Mas há muitos elementos que tentam adicionar ao evangelho de Cristo, e aqueles que cedem a isso, é o que Paulo está falando aqui, aqueles que querem acrescentar ao puro evangelho, ou como o livro do C.S. Lewis diz, ao cristianismo puro e simples, da fé e da justificação pela fé somente, em Cristo somente, pela graça somente, uma salvação que vem somente por eu confiar plenamente e suficientemente em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Qualquer um que acrescenta algo a isso, perde Cristo. Cristo de nada lhe servirá. Você que quer guardar a lei, Paulo diz aqui, vai ter que guardar toda a lei, você cai da graça. Então vemos que é algo muito sério, irmãos. O evangelho é algo muito sério. Um parêntese aqui que eu sempre falo, mas eu acho importante pontuar isso. Quando eu falo isso, não estou dizendo, olha, a nossa igreja é a igreja perfeita, a nossa igreja é a melhor igreja, a nossa igreja, seja do Anil, seja a Igreja Cristã Nova Vida, seja a denominação, de forma nenhuma, porque eu vou estar caindo no mesmo erro que estou condenando. A igreja não salva a primeira pessoa, quem salva é Cristo. Precisamos estar numa igreja, precisamos nos aliançar numa igreja, precisamos entender sobre o que significa ser membros de uma igreja, falaremos sobre isso nos próximos meses. Mas, irmãos, não podemos adicionar uma vírgula, nada ao evangelho bendito de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós, como evangélicos, somos muito bons de falar dos católicos. Ah lá, os católicos subindo degraus de joelhos, acham que vão conseguir o favor de Deus porque sobem tantos degraus de joelhos, acham que vão conseguir o favor de Deus porque fazem romarias, fazem procissões. Mas abra os seus olhos, porque há muitas romarias, entre aspas, há muitas coisas semelhantes ao catolicismo que nós tanto condenamos, que a igreja evangélica está fazendo igualzinho. E está querendo acrescentar ao evangelho algo que
quando fazemos, perdemos todo o evangelho. Isso é muito sério, é sobre isso que Paulo está tratando aqui. E aí no versículo 5, ele fala, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Paulo começa a falar aqui muito, ele vai falar mais à frente, na segunda parte do capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito, que não são frutos, é fruto do Espírito, dos seus 9 elementos que ele fala ali. E ele começa a falar muito da obra do Espírito Santo, irmãos, que é o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que abre os nossos olhos, assim como foi com o apóstolo Paulo que ficou cego e depois caíram escamas dos seus olhos, o Espírito Santo que abre os nossos olhos para entender que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo que aquece o nosso coração, que nos dá entendimento da sua palavra, o Espírito Santo que está te convencendo agora, se Deus está falando ao seu coração, é obra do seu Espírito. E Paulo fala aqui, o Espírito que nós aguardamos, mediante esse Espírito, nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então essa história de circuncisão tinha muito a ver com o contexto dos Gálatas e não parece muito com o nosso, mas tem tudo a ver, irmãos, porque muitos em nossos dias buscam o evangelho mais alguma coisa, o evangelho mais estratégias de marketing, o evangelho mais a psicologia, o evangelho mais o coach. Essas coisas em si só não são negativas. Você pode tirar proveito como uma ferramenta secundária, seja da psicologia, seja da administração de empresas, seja até mesmo do marketing. Mas muitos estão trazendo isso para dentro do evangelho e quando fazem isso, perdem todo o evangelho. E aí Paulo fala no versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então o que Paulo está falando? Não importa naqueles dias se você é circunciso, judeu, ou incircunciso, gentio, o que importa é a fé que atua pelo amor. E Paulo falando isso era revolucionário nos seus dias, porque Paulo era um judeu, Paulo era um conhecedor das Escrituras, e ele fala, não interessa se você é judeu, não interessa se você não é judeu, interessa se você tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo, uma fé que atua pelo amor, e é isso que interessa para nós hoje, irmãos. Temos essa fé verdadeira, essa fé genuína, de que aquilo que nós ouvimos, de que aquilo que nós lemos, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele derramou o seu precioso sangue numa cruz, que Ele morreu sem pecado e ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar, que essa fé, essa verdade esteja em nosso coração e nos faça viver em amor para a glória de Deus. Mas aí eu passo para a segunda parte da mensagem. A primeira, eu dei o título de Libertos para a Liberdade. Parece redundante, mas é que Paulo está sendo redundante aqui mesmo. Cristo nos libertou para vivermos uma vida de liberdade verdadeira. Mas aí talvez você pense, será que há chance de nos desviarmos dessa liberdade? E Paulo aqui nos versículos 7 a 12, nos mostra que sim, nos mostra que um dos desvios da liberdade cristã é a religiosidade. Uma vida religiosa te desvia da liberdade de Cristo. Se quisermos viver uma vida religiosa e contarmos nossos méritos e falarmos, eu faço isso, vou a tantos cultos por semana, ou como diz a parábola de Jesus lá nos evangelhos, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, faço isso e aconteça. Queremos ter uma vida religiosa para agradarmos a Deus pelos nossos méritos, nós perdemos a liberdade em Cristo. Olha o que diz o versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Paulo está falando? Aqui a ilustração do fermento é comum na Bíblia, né? Você bota um pouquinho de fermento e você consegue levedar toda a massa. Paulo está falando um pouquinho de falsa doutrina, um pouquinho de justificação pelas obras, um pouquinho de uma vida religiosa que tenta obter o favor de Deus, porque você se acha muito bom. Isso vai levedar a sua massa, vai levedar a tua espiritualidade, a tua vida com Deus. Isso não provém daqueles que o chama, diz Paulo aqui, não provém de Deus, irmãos. E muitas pessoas vivem uma vida escrava, muitas pessoas vivem uma vida oprimida, vivem uma vida de angústia, porque tentam ser religiosas e não conseguem. Como eu tenho falado aqui reiteradamente, a gente acaba ficando numa roleta, ou como se fosse numa montanha russa. Quando você acha que conseguiu fazer tudo que agrada a Deus, e na verdade é uma ilusão, porque a gente nunca consegue, você sobe e se sente orgulhoso, vaidoso, eu sou um crente muito bom, eu faço tudo certinho, eu chego mais cedo no culto, eu oro a Deus, eu leio a Bíblia, eu faço tudo que tem que fazer, e você sobe para o orgulho. Mas quando você começa a falhar, você vai lá para baixo e cai na culpa, e você fica nessa
nessa ciranda louca aí de culpa, orgulho, vergonha, temor, medo, porque você está tentando viver a vida com Deus pela força do teu braço, e não deve ser assim, irmãos. E Paulo está falando sobre isso. E aqui me chama a atenção, porque os Gálatas, Paulo fala, vocês corriam bem, eles estavam caminhando bem, irmãos. Então isso aqui nos chama a atenção para a gente tomar cuidado, que a gente pode começar bem na vida cristã, a gente pode começar bem tendo fé em Jesus, em algum momento a gente se desviar da liberdade cristã e nos tornarmos escravos da vida religiosa. Isso é muito perigoso, irmãos. E o lugar mais perigoso é dentro da igreja. Aí eu vou sair da igreja? É óbvio que não. Eu sou pastor falando para você dentro da igreja, eu vou falar para você sair da igreja? É óbvio que não. Se eu estou dentro da igreja, há 20 anos eu dedico minha vida à igreja. Óbvio que não é para sair da igreja. Mas abra os seus olhos para o risco que você corre ao estar sentado aqui nesses bancos. Porque quando estamos lá fora, longe de Deus, é fácil de você reconhecer que está longe do Altíssimo. Mas quando a gente está sentado nesses bancos, e vem domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, e lê e faz as suas orações, mas aí começa a ter um coração vaidoso, orgulhoso, começa a querer se justificar pelos seus méritos, pelos seus atos, facilmente nos distanciamos de Deus, mas não percebemos. Então, cuidado. Mas Paulo tinha uma boa expectativa, versículo 10, em relação aos Gálatas. Ele fala, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Ou seja, vocês não vão cair nessa história. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Porque pensa bem, a ideia, Paulo aqui é muito agressivo, que a circuncisão é um ato que é feito no órgão genital masculino. Então, Paulo aqui, num acesso de ira e de ironia, ele fala assim, quem dera que esses caras, quando fossem fazer a circuncisão, se castrassem logo de uma vez, ou seja, cortasse o mal pela raiz, se é que assim pode se dizer. Tamanha a ira de Paulo, a ironia com ele, por isso que é difícil pregar expositivamente, você tem que pregar a Bíblia toda, não dá para pular esse versículo não. Paulo fala, quem dera que esses falsos mestres se castrassem, de tanta indignação que ele tem, porque aqueles caras estavam brincando com o Evangelho de Cristo, e não podemos brincar com o Evangelho de Jesus. Isso aqui está na Bíblia, irmão, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. É o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que tem uma ira santa, a mesma ira dos salmos de imprecatórios, que são aqueles salmos que o salmista se levanta com ira contra os inimigos do povo de Deus, como o Salmo 137, que ele fala, bendito aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso está na tua Bíblia, Salmo 137. O que significa, irmãos? Que nós não podemos tratar com a maldade desse mundo de forma zen. Mas está todo mundo fazendo um monte de besteira, não esquenta a cabeça não. E nosso coração deve ter sede e fome de justiça, e nós devemos nos indignar com a injustiça, com a maldade desse mundo. É o que Paulo está fazendo. Ele fica indignado que aqueles falsos mestres estavam desviando os Gálatas da verdade do Evangelho. Mas quando ele fala aqui, se estou ainda pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Talvez estivessem acusando Paulo, porque Paulo em uma ocasião mandou que Timóteo se circuncidasse. Vá comigo lá em Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. Esse Timóteo é aquele mesmo Timóteo para quem Paulo vai escrever 1 e 2 Timóteo depois. Sua mãe, a mãe de Timóteo, era uma judia convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas, preste atenção, eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Talvez os inimigos de Paulo, os falsos mestres, estivessem falando, mas Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo aqui possivelmente era um jovem, talvez de 20, no máximo 30 anos, e era filho de pai grego, então ele não passou pelo processo da circuncisão quando criança. E o que a Bíblia falou? Paulo fez a circuncisão nele.
E talvez você pense, Paulo fala que não é para circuncidar e ele circuncidou Timóteo. Por que isso? Paulo está se contradizendo? Paulo mudou de ideia depois? E aí a gente vê uma diferença muito grande, a gente precisa entender isso muito bem. Paulo circuncidou Timóteo porque, por ser filho de pai grego, ele não era circuncidado, e isso podia atrapalhar Timóteo de entrar nas sinagogas dos judeus, que não aceitavam que tivessem acesso a certas partes, e especialmente as reuniões, aqueles que não eram circuncidados. Então, Paulo circuncidou Timóteo para ele poder ir com ele pregar o evangelho, mas de forma alguma Paulo fez isso para que Timóteo entendesse que seria salvo por aquele ato. Você entendeu a diferença? Uma coisa é você fazer alguma coisa para poder fazer outra. Paulo permitiu que Timóteo fosse circuncidado, que isso ia abrir as portas para ele pregar o evangelho, como vimos aqui, para que as igrejas fossem fortalecidas na fé. Aí Paulo circuncidou Timóteo. Agora, quando os Gálatas falaram, você precisa circuncidar para ser salvo, falou, não, isso não. Não acrescente nada ao evangelho. Lembre do capítulo 1, versículo 8, que Paulo fala, ainda que um anjo dos céus ou um de nós pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, que seja maldito. Capítulo 1, versículos 8 e 9 de Gálatas. Então, voltando aqui ao capítulo 5, Paulo está falando, olha, estão me acusando de circuncisão, mas o contexto não é esse. E o que Paulo está dizendo mais uma vez? Quando cedemos à religiosidade, quando cedemos ao legalismo, irmãos, quando achamos que vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro para ganharmos o mérito de Deus, nós nos desviamos da liberdade cristã. Mas esse trecho de Gálatas é tão perfeito, irmãos, eu fiquei tão impactado, tão maravilhado lendo isso. Eu orava, Senhor, que meus irmãos sejam impactados como eu fui ou mais pela perfeição da tua palavra. Que ao chegar aqui, talvez você pense, então, se eu não tenho que ser um religioso, não tenho que acrescentar nada à minha vida com Deus, ao evangelho, eu posso viver do jeito que eu quiser? Será que a liberdade em Cristo significa eu fazer o que me dá vontade? Talvez você ouça de algum religioso, mas está vindo com esse papo aí, você não está querendo, você está querendo fazer o que você quiser, você está querendo viver do jeito que você quer, não quer prestar contas a ninguém. Será que é isso que Paulo está dizendo? E aí vem a terceira parte, que é quando nós perdemos a liberdade cristã, não pela religiosidade, mas por abusarmos dessa liberdade, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, ponto. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. O que Paulo fala? Qual é o limite para a liberdade? Se não adianta eu ficar estabelecendo regras e fardos e mais fardos, colocando uns sobre os outros, você tem que fazer isso e aquilo outro para ser um religioso, para alcançar o favor de Deus, não adianta nada disso. O que nos justifica é a fé em Cristo, a fé que atua pelo amor, como vimos aqui. Qual é o limite disso, então? O limite é o amor. A nossa liberdade em Cristo é limitada pelo amor que devemos ter uns pelos outros. Então, o que vai me fazer entender a liberdade cristã não como um salvo-conduto, não como uma carta branca para eu escrever o que eu quiser e fazer o que eu quiser com a minha vida, é o amor que eu devo ter pela pessoa que está ao meu lado, pelo meu próximo. Então, por amor ao próximo, eu vou limitar a minha liberdade em Cristo, porque isso agrada a Deus. E aí você vê a perfeição da palavra de Deus, irmãos. Como esse trecho é maravilhoso, que Paulo começa, como vimos aqui, falando, para a liberdade Cristo nos libertou. E ele vem batendo firme nos religiosos, nos judaizantes, falando, não adianta acrescentar nada ao evangelho, ou você crê em Jesus, vive pela fé, ou Cristo não vai valer nada para você. E aí quando alguém talvez estivesse pensando, então eu posso viver do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser, desde que eu tenha fé em Jesus Cristo, ele fala, não, há um limite para a liberdade, e esse limite é o amor que devemos ter pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Pois toda a lei se resume num só mandamento. Jesus falou em outra ocasião, em 2 mandamentos, amar ao Senhor e amar ao próximo. Mas quando nós amamos o próximo, demonstramos amor ao Senhor, porque estamos cumprindo o mandamento que o próprio Senhor trouxe para nós. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você estava pensando, meu Deus, mas onde é que a gente vai parar com isso? Se eu sou livre em Cristo, se eu sou liberto, eu posso fazer o que eu quiser, desde que as suas ações reflitam o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo. Agostinho de Hipona tem uma frase que não está me vendo. Eu acho que, se não me engano, ame e faça o que quiseres. Tenho quase certeza que a frase é essa. Ame e faça o que quiseres. Se não for isso, é mais ou menos isso. O que ele está querendo dizer?
Se você ama a Deus e ama ao próximo, pode fazer o que você quiser. Você é livre. Se as suas ações são motivadas, são guiadas, são conduzidas pelo amor a Deus e ao próximo, vá em paz, que as suas ações vão glorificar a Deus. Agora, se as suas ações são egoístas, são egocêntricas, são voltadas para o seu prazer, para a sua glória, para o engrandecimento do seu nome, isso não vai acabar bem. Ame e faça o que quiser. O difícil não é fazer o que quiser, o difícil é amar, irmão. Mas ame a Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o limite da liberdade cristã. Eu posso abandonar um irmão que está em necessidade? Posso. Mas eu não vou fazer isso porque eu o amo. E eu amo a Deus e quero glorificar a Deus. Eu posso deixar de orar por alguém? Posso. Isso vai me fazer não ser justificado diante de Cristo? Não. Porque eu não sou justificado pelo número de orações. É assim, eu preciso ser cuidadoso com as palavras aqui. Mas, irmãos, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem na igreja é a religiosidade. E eu sei que esse tipo de discurso vai incomodar, Deixa Deus quebrar teu coração. Deixa Deus estilhaçar tua alma para nascer algo novo. Que a religiosidade é uma praga. Quando a gente se torna religioso, a gente deixa Cristo, é isso que Paulo está falando. Se entrega. Mas eu vou viver pela fé, eu não vou ter todos aqueles parâmetros que eu sou tão organizado, todas as planilhas do Excel, com todos os meus atos e todos os meus méritos e todos os meus bônus. Não! A vida cristã é como você navegar no escuro, mas saiba que o condutor desse barco é o próprio Senhor, e Ele é fiel para te conduzir à glória dos céus. Largue as suas amarras. Se você é um libertino, se você tem sido tentado a abusar da liberdade, lembre disso. O limite da liberdade cristã é o amor ao próximo. Então, não vou abusar do próximo. Se você tem uma namorada, se você tem um namorado e sabe que a Bíblia cerceia a relação conjugal, o sexo, ao contexto de um casamento abençoado pelo Senhor, um casamento entre um homem e uma mulher, um casamento monogâmico e heterossexual, e você entende isso, você não vai tentar a sua namorada ou seu namorado a ter relações, levando a fornicação junto contigo, porque você vai amá-lo, vai falar, não vou levá-lo a pecar, porque eu o amo em Cristo, quero glorificar a Deus com a minha vida e com a dele ou com a dela. Você não vai roubar ninguém, porque você ama o seu próximo. Você não vai furtar, você não vai mentir, porque você não quer prejudicar alguém. E quando você mente, você está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor não é suficiente, eu preciso criar uma estratagema para me livrar. Quando você mente, você está desonrando a Deus, e você está desonrando o próximo, e você não vai fazer isso, porque você ama a Deus e ama o próximo. Você não vai roubar, porque você vai confiar que Deus é poderoso para te prover o pão de cada dia. Você não vai criar estratégias para tentar se dar bem, furtando o outro porque você o ama e você não quer o seu mal, mas quer o seu bem. Então você vê como o Evangelho é perfeito? Ele quebra as nossas amarras, ele quebra a nossa religiosidade. Para com isso, se lança, mas é escuro, mas eu não sei o que vai acontecer, eu prefiro ficar na minha caixinha tendo controle de todas as coisas. Isso é ilusão. Se lance na confiança em Cristo, se lance na fé no Senhor. Seja livre, irmãos. Para a liberdade, Ele nos libertou. Sabe o que mais incomoda pessoas muitas vezes nesse mundo? São pessoas livres. O que mais incomoda alguém que tem prazer em perturbar o outro é quando o outro não liga de ser perturbado. Pode me perturbar, pode caçoar, pode zombar de mim, que eu não estou nem aí, porque eu sou livre em Cristo. Você não tem que se vingar, você já é livre. Pode falar mal de mim, pode apontar meus erros, eu sou livre, eu sou amado por Deus, e ninguém vai tirar esse amor, porque ele foi comprado, eu fui comprado pelo sangue da cruz, vertido pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode zombar de mim, porque eu estou em paz. Alguém fala que o que mais ofende as pessoas é a alegria do outro, né? E a alegria e a liberdade em Cristo ofendem, irmãos, porque não é possível você estar sem dinheiro. Você está passando dificuldade financeira, você teve que vender teu carro, você teve que mudar para um apartamento menor, você teve que passar por situações difíceis, você perdeu um ente querido, você passou por uma doença, você tem alegria, você tem felicidade, você tem paz, você se sente amado. Sim, porque eu sou livre em Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Então para de ficar chorando pelos cantos,
Para de querer fortalecer a sua vida nos seus méritos religiosos, não vai dar em nada. Talvez, como falei aqui, e isso é um dado muito preocupante, você vai engrossar a fileira daqueles que estão adentrando hospitais psiquiátricos. Como eu falei, grande parte dos clientes ou dos pacientes de hospitais psiquiátricos hoje são de cristãos profundamente religiosos que piraram tentando justificar sua fé, sua vida religiosa por meio dos seus méritos. Chega no hospital psiquiátrico e canta um louvor conhecido. Provavelmente vai se levantar muitas vozes para cantarem contigo. Estou condenando isso, irmãos. Se a pessoa tiver que passar por um tratamento psiquiátrico, a gente na igreja recomenda isso. O que eu estou falando é que a religiosidade enlouquece. E há pessoas que estão indo literalmente à loucura, porque não entenderam o evangelho e continuam tentando, com a força do seu braço, viver para a glória de Deus. Você não vai conseguir. No máximo, você vai conseguir uma ilusão. Agora, quando você entende que você foi amado, que você foi alcançado pelo amor de Deus, que Deus te amou, que a maior prova que Deus prova o seu amor para conosco, como diz Romanos 5, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora, sendo salvos pela sua graça, seremos salvos da ira vindoura, da ira que visitará esse mundo. Quando você entende isso, que você foi amado, que você não tinha mérito, que você não tinha nada para oferecer a Deus, e você chega de mãos vazias e Ele te aceita, e Ele te ama, e Ele te faz se sentir profundamente amada, profundamente amado, profundamente aceito, profundamente livre, profundamente feliz. Isso alcança, inunda a tua alma. O que você precisa mais? Você é livre. Você não precisa das muletas da religião. Você não precisa das amarras de uma vida religiosa. E você também não precisa se lançar em aventuras religiosas, em aventuras libertinas, abusando da liberdade em Cristo. Porque sabe o que vai acontecer? Você não vai ser escravo da religião, mas você vai ser escravo da concupiscência. Você vai ser escravo do sexo, você vai ser escravo das drogas, você vai ser escravo da prostituição, você vai sair de uma escravidão de um lado e vai cair em outro. Os Gálatas não eram judeus. Isso é muito revelador. Isso é... Meu Deus. Isso é uma bomba, irmão. Explode a nossa alma, que exploda, que seja uma bomba relógio, que se não explodir agora, que daqui a algumas semanas exploda no teu coração. Os Gálatas não eram judeus, irmãos. Sabe o que significa? Quando Paulo fala para eles, lá no versículo 1, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão, o Timothy Keller fala isso nesse livrinho. Ele está falando o seguinte: os Gálatas eram imorais, idólatras, adoravam outros deuses, viviam uma vida promíscua, um monte de coisa. Só que agora eles estavam se tornando religiosos. O que Paulo está falando? Que quando você se torna religioso e quer basear a sua vida na força da sua vida religiosa, você se torna tão escravo quanto o imoral que está lá fora. Os Gálatas moralistas religiosos eram tão idólatras quanto os Gálatas antes de serem alcançados pelo Evangelho. Só que com um plus, porque você tem mais dificuldade de enxergar isso. Os Gálatas não eram judeus. E Paulo fala que eles podiam voltar à escravidão. Não à escravidão da imoralidade, não à escravidão da idolatria, mas à escravidão da religiosidade. Cristo nos libertou. Para a liberdade Ele nos libertou. Mas devemos ficar firmes, alertas, porque os Gálatas estavam se desviando e facilmente nos desviamos também. Não tente basear sua vida na religiosidade, isso não vai acabar bem. Mas também não use da liberdade cristã para dar ocasião à vontade da carne, como lemos no versículo 13. E a vontade da carne aqui não é matéria, porque também outra coisa que tem muito erro na igreja evangélica é separar a matéria de espírito. O que pertence à matéria é ruim, o que pertence ao espírito é bom. Isso é filosofia grega, isso não é evangelho. Deus nos criou com corpo. Quando você come uma boa comida e glorifica a Deus, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. E quando formos glorificados, vamos ter corpo, irmãos. Então, a carne não é que você tem corpo e nosso corpo não habita nada de bom. Não é isso, isso é filosofia grega. A carne aqui é a nossa natureza pecaminosa. É a natureza que é hostil a Deus. Então, Paulo está falando, não use da liberdade para dar ocasião à concupiscência. As obras da carne que veremos na sequência, a partir do versículo 19. Não use da liberdade cristã para se entregar à imoralidade, às feitiçarias, à idolatria, aos ciúmes, à inveja, às facções, dissensões. Não use para isso. Mas também não cerceie a sua liberdade em Cristo por uma vida religiosa, porque isso é ilusão, irmãos.
E aí, o Timothy Keller, ele fala aqui, esse autor: o Evangelho nem nos leva a viver uma vida culpada. Não precisamos ser culpados, porque Deus já nos aceitou em amor. Nem uma vida ímpia. Porque não podemos esquecer que esse Deus que nos aceitou em amor, Ele é santo. Então devemos nos sentir amados, mas amados por um Deus santo. Então não precisamos fazer nada para alcançar o amor de Deus. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, mas não podemos nos esquecer que esse Deus que nos amou é santo. E aí, ele diz aqui também, nós estamos livres da lei, como cumprir a lei, os mandamentos, para conseguir o mérito de Deus. Mas não estamos livres da lei como um modo de agradarmos o Deus que nos salvou. Eu vou tentar cumprir a lei, eu vou me esforçar para agradar a Deus, para agradá-lo, para honrá-lo, vivendo uma vida que glorifique o seu nome, mas não para alcançar a minha salvação, porque isso eu não conseguia e nunca conseguirei. Deus nos chamou à liberdade. Usufrua dessa liberdade. Esse texto de Gálatas tem falado muito ao meu coração, e eu creio que é uma mensagem muito urgente para as nossas igrejas, para a nossa igreja cristã Nova Vida do Anil, para as nossas igrejas brasileiras de uma forma em geral, retornarmos à verdade da liberdade do Evangelho. Entendemos que fomos amados, e porque fomos amados, vamos responder em amor. E as cercas que Deus coloca em nosso redor, da lei, dos mandamentos, que nós vamos tentar cumprir, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, elas servem não para cercear a nossa liberdade, mas para evitar que venhamos a cair no abismo. Esse é o nosso Deus. E tudo isso se dá, irmãos, pelo que foi lido no início, em Filipenses capítulo 2, que Jesus Cristo veio, e é esse que vamos celebrar agora na ceia do Senhor. Ele veio até nós, ele viveu vida perfeita, porque nós não poderíamos. Ele derramou o seu sangue puro e precioso na cruz do Calvário, e ele nos oferece gratuitamente essa salvação, e só ele pode nos salvar. Uma das maiores vitórias que eu alcancei na minha vida, uma das maiores conquistas que eu alcancei na minha vida, foi quando eu descobri que eu não podia salvar a mim mesmo. Ou seja, uma conquista que eu tive que não foi minha. E eu descobri que eu fui amado por um Deus que decidiu me amar e decidiu me salvar, porque eu não poderia salvar a mim mesmo. Feche seus olhos, curva sua cabeça.